Existem segredos que permaneceram enterrados sob as areias do tempo, ocultos por milênios em pergaminhos que o mundo moderno decidiu ignorar, mas que agora, diante dos nossos olhos, começam a pulsar com uma urgência aterradora. Você já sentiu que o mundo está mudando de uma forma que a ciência não consegue explicar totalmente? Como se uma sombra antiga estivesse se projetando novamente sobre a nossa civilização? E se eu lhe dissesse que as evidências de uma invasão espiritual ocorrida antes do dilúvio não são apenas mitos, mas registros históricos de civilizações que colapsaram sob o peso de presenças celestiais? Antes de mergulharmos nesse abismo de revelações que a arqueologia e as escrituras silenciosamente confirmam, eu convido você a se inscrever aqui no Revelações Bíblicas e ativar as notificações, pois o que vamos revelar hoje é o primeiro passo para entender o sinal secreto que a humanidade está ignorando. A história que todos conhecemos começa no Gênesis, mas há detalhes nas entrelinhas que formam um quebra-cabeça perturbador sobre os chamados vigilantes, ou anjos caídos, e sua influência persistente na linhagem humana. Para compreender se eles estão voltando, precisamos primeiro entender como eles chegaram e o que deixaram para trás nas civilizações da Mesopotâmia e do Levante. O texto de Gênesis 6 menciona que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. No entanto, o que a tradução moderna muitas vezes suaviza, os manuscritos antigos, como os encontrados nas cavernas de Qumran, detalham com uma precisão cirúrgica e sombria. Estamos falando de uma quebra na ordem cósmica, uma transgressão que não envolveu apenas pecado, mas uma alteração genética e cultural que moldou o mundo antigo. Imagine-se caminhando pelas ruas de uma cidade suméria há 5.000 anos. Lá, os registros em escrita cuneiforme não falam de deuses distantes e abstratos, mas de seres chamados Anunnaki, aqueles que desceram dos céus. A semelhança entre esses relatos e a narrativa bíblica dos Néfilim não é coincidência, é uma evidência histórica de um evento global. Essas civilizações antigas descreviam esses seres como portadores de um conhecimento proibido, ensinando à humanidade a metalurgia, a astrologia, o uso de cosméticos e a arte da guerra. Porque em todas as partes do mundo, do Egito às Américas, existe a memória de deuses que desceram e alteraram o curso da evolução humana. A Bíblia chama isso de queda. E o sinal secreto que ninguém percebeu está escondido na promessa de Jesus de que os últimos dias seriam como os dias de Noé. O que caracterizava os dias de Noé não era apenas a maldade comum, mas a hibridização e a corrupção de toda a carne. Quando analisamos as evidências das estruturas megalíticas ao redor do globo, como as pedras de Baalbek ou as fundações inexplicáveis de construções que desafiam a tecnologia moderna, somos confrontados com a possibilidade de que o conhecimento dos anjos caídos permitiu conquistas que ainda hoje não conseguimos replicar. Mas o mistério se aprofunda quando percebemos que esses seres foram acorrentados em trevas, conforme descreve o livro de Judas e a segunda epístola de Pedro. No entanto, a profecia sugere que as correntes não são eternas para todos os níveis dessa hierarquia maligna. O sinal secreto da volta desses seres não é uma invasão física visível com naves espaciais, mas uma infiltração espiritual e tecnológica que espelha exatamente o que aconteceu antes do dilúvio. Note a obsessão atual da humanidade com o transhumanismo, a edição genética e a busca pela imortalidade artificial. Não soa familiar? É a reedição da mesma busca pelo conhecimento proibido que os vigilantes trouxeram. Nas entrelinhas do livro de Enoque, um texto que, embora não faça parte do cânon bíblico tradicional, era lido e citado pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos.
há a descrição de que esses seres retornariam através das brechas abertas pela própria humanidade. O sinal secreto que ninguém percebeu é a normalização do sobrenatural sombrio na cultura moderna. Estamos vendo um aumento exponencial em fenômenos que a ciência tenta rotular, mas que a Bíblia já identificou como a manifestação de potestades do ar. Considere a geografia sagrada. O Monte Hermon, situado na fronteira entre o Líbano e a Síria, é o local exato onde, segundo as tradições antigas, os anjos caídos teriam descido pela primeira vez. Curiosamente, essa região permanece como um epicentro de conflitos e tensões globais. Seria apenas política ou há algo espiritual ancorado naquele solo que atrai a escuridão? Quando Jesus levou seus discípulos a Cesareia de Filipe, aos pés do Monte Hermon, e declarou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, ele estava fazendo uma declaração de guerra territorial. Ele estava no território ocupado pelos caídos, reivindicando a autoridade sobre a criação. A evidência histórica da existência desses gigantes, os Nefilim, frutos dessa união proibida, está espalhada em museus que muitas vezes escondem descobertas desconfortáveis. Relatos de esqueletos de proporções anômalas encontrados em montes funerários na América do Norte e no Oriente Médio corroboram a narrativa bíblica de que havia gigantes na Terra naqueles dias. Mas o foco não deve ser apenas no passado. O sinal secreto é a frequência. Assim como uma rádio sintoniza uma estação, a humanidade está sendo sintonizada para aceitar novamente esses instrutores. O fenômeno dos objetos voadores não identificados, que agora é tratado com seriedade por governos mundiais, nada mais é do que a preparação psicológica para o que a Bíblia chama de a operação do erro. Se os anjos caídos estão voltando, eles não virão como monstros de contos de fadas, mas como seres de luz, portadores de soluções para as crises globais. A Bíblia nos alerta que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O sinal secreto é a sedução intelectual. Veja como a moralidade está sendo invertida, como o que é sagrado está sendo profanado e o que é profano está sendo elevado ao altar. Isso é o reflexo da influência direta de consciências que odeiam a imagem de Deus no homem. A tecnologia de hoje, que permite o controle total e a vigilância constante, é o instrumento perfeito para a governança desses seres através de sistemas humanos corrompidos. Ao olharmos para as profecias de Daniel, vemos a descrição de um reino final, onde o ferro se mistura com o barro, mas não se liga. Muitos estudiosos sugerem que isso representa uma tentativa de misturar a semente humana com algo que não é humano. Seria essa a prova final do retorno da manipulação genética, iniciada pelos vigilantes? O sinal está em todo lugar, mas apenas aqueles que têm os olhos abertos pela palavra conseguem discernir. A arqueologia nos mostra que todas as vezes que essas entidades interagiram com a humanidade, o resultado foi a destruição. O padrão é o mesmo. Eles oferecem poder em troca da alma e da pureza da linhagem humana. A urgência deste momento não pode ser subestimada. Estamos vivendo em um tempo de revelação, onde o que estava oculto está vindo à tona. As águas do Eufrates estão secando, revelando cavernas e ruínas que ficaram submersas por eras. E, curiosamente, a Bíblia menciona em Apocalipse que 4 anjos caídos estão aprisionados junto ao grande rio Eufrates e que seriam soltos para um tempo específico. Este não é um cenário de ficção científica, é a convergência da geografia bíblica com os eventos geopolíticos atuais. O sinal secreto é que o relógio de Deus está chegando à meia-noite. A pergunta que fica para cada um de nós não é apenas se eles estão voltando, mas de que lado da batalha nós estamos.
A volta desses seres é o prelúdio para o maior conflito espiritual da história, e a sua proteção não está em bunkers ou em conhecimentos ocultos, mas na submissão ao Criador que já venceu todas essas potestades na cruz. O sinal secreto está diante de você. A aceleração do tempo, a confusão das línguas modernas e a sede por um salvador tecnológico. Tudo isso aponta para o retorno dos antigos deuses, que na verdade são usurpadores do trono celestial. As evidências históricas e arqueológicas servem como um lembrete de que a Bíblia nunca foi um livro de mitos, mas um diário de bordo da resistência humana contra forças que não compreendemos totalmente. Desde as pirâmides que se alinham com estrelas específicas, até os rituais modernos que imitam sacrifícios antigos, a sombra dos vigilantes nunca deixou de pairar sobre nós. Ela apenas se tornou mais sutil. Mas agora, a sutileza está dando lugar à manifestação. O sinal secreto que ninguém percebeu é que o palco já está montado, as luzes estão baixas e os atores do abismo já estão aguardando a deixa para entrar. Você está preparado para discernir a verdade em meio a tanta distração? A Bíblia nos diz para vigiar e orar. Vigiar não significa apenas olhar para o céu esperando sinais físicos, mas olhar para as Escrituras e comparar com o que vemos no mundo. A volta dos anjos caídos é a última tentativa de Satanás de corromper a criação de Deus antes do retorno triunfal de Jesus Cristo. Por isso, este conhecimento não deve trazer medo, mas vigilância e uma fé inabalável. O mistério que atravessou milênios está sendo desvendado diante desta geração. Não ignore os sinais. A história está se repetindo e o sinal secreto é que a humanidade, em sua arrogância tecnológica, está batendo na porta de uma prisão que nunca deveria ser aberta. Se você sente que este conteúdo abriu seus olhos para uma realidade que poucos têm coragem de discutir, não guarde isso apenas para você. O conhecimento bíblico é a nossa maior arma contra o engano que se aproxima. Se este mergulho nas profundezas das profecias e da história antiga tocou o seu espírito e despertou a sua curiosidade sobre o que mais está oculto nas Escrituras, eu peço que você deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar. Comente abaixo: "Eu vigio", para que saibamos quem está atento aos sinais destes tempos. Sua interação é fundamental para que esta mensagem alcance mais almas antes que a escuridão se intensifique. Inscreva-se no Revelações Bíblicas para não perder os próximos capítulos desta jornada pelos mistérios de Deus. Que o discernimento e a paz do Senhor estejam com você, pois o tempo está próximo e a verdade é a única luz que não pode ser apagada. Até a próxima revelação.